Olá, gateiros e gateiras! Tudo beleza? Estamos aqui com mais um episódio do nosso Miaucast, o podcast da Toca dos Gatos. Meu nome é Candice Garcia, eu sou médica veterinária e tenho uma clínica chamada Toca dos Gatos. Estamos aqui com mais um episódio para falarmos dos nossos amados gatinhos. Hoje estou com um convidado muito especial. É o Dr. Aleph Josenilton Oliveira Souza. Ele é formado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Sergipe em 2019. Ele tem pós-graduação em Medicina Felina pela Qualitas, pela Faculdade Qualitas, e ele também tem uma formação em terapia canabinoide, cristaloterapia. Ele tem mestrado em Reiki Mahyo e no Reiki tradicional, que é o Usui. O Sui, isso mesmo. Vamos fazer mais um episódio das nossas terapias complementares, né? As terapias alternativas. Doutora Aleph trabalha lá comigo na Toca dos Gatos. Muito obrigada pelo aceite do seu convite, do meu Imagina, convite, com né? Você certeza. dispor do seu tempo para vir aqui para a gente falar dos nossos amados gatinhos. Um prazer, maravilha. Muito obrigada. Doutor, vamos começar pelo começo também, Com né? certeza. O que é terapia canabinoide? Ok. A terapia canabinoide, ela se baseia no uso da cannabis, dos princípios ativos da cannabis, né? Principalmente o THC e o CBD, o tetraído canabidiol e o canabidiol, como uma forma de provocar, de promover uma qualidade de vida e um tratamento em vários tipos de questões e vários tipos de patologias, desde doenças psicossomáticas, então mentais mesmo, né? A controle de dor, a controle, por exemplo, de pacientes que sofrem de epilepsia, de convulsões, ahn, questões, por exemplo, também que se manifestam com a senilidade, com o processo de envelhecimento desse gatinho. Um número, assim, um leque muito amplo de funções. Certo. Esse monte de letrinhas que você falou, esse monte de nome esquisito que você mencionou, é exatamente o quê? Isso é uma planta, é um medicamento, é um produto químico? O que é exatamente a cannabis? É tudo isso, na realidade, né? A terapia canabinoide, ela se baseia na proposta e no entendimento de que o indivíduo, ele possui esses canais específicos para receber essas moléculas, né? Para serem ativados normalmente, naturalmente. Tanto os gatinhos, quanto nós, seres humanos, quanto uma série de espécies, né? Inclusive plantas, tá? De outros seres, né? De outros reinos, possuem esse tipo digamos que de fechadura, né? Para receber essas moléculas e serem ativadas e provocar algum tipo de efeito. Normalmente sempre um efeito benéfico, né? Uhum. Isso vem na forma de quê? De líquido, de comprimido, de pó, Pronto, de perfeito. quê? Hoje a gente trabalha basicamente com um óleo, Hum. tá? Ele é um óleo full spectrum que ele pode ter como a base dele uma diversidade de coisas, principalmente o azeite, o óleo de coco, tá? Então, todo o produto ele é preparado com essa base de óleo, que tem, obviamente, né, como principal fator a planta, a Uhum. cannabis, tá? E o paciente ele vai tomando esse olhinho concentrado com uma dessas moléculas. Ou as duas, em alguns casos. A gente Uhum. não usa, na realidade, o CBD no gato porque ele é mais sensível, né? O gato ele tem uma particularidade para uma série de fármacos, uma série de moléculas, uma série de agentes, e com a cannabis não é diferente. Então o CBD acaba sendo mais sensível para os gatinhos, a gente acaba não usando. Uhum. Os gatos são seres, né, de outro Aham, planeta, especialíssimos. Aham. então a gente tem que ter muito cuidado Com certeza, com eles. com certeza. Sobre a cristaloterapia agora, né? O que é a cristaloterapia? Perfeito. A gente pensando nesse aspecto tanto da cristaloterapia, e a gente já pode também unir isso com a cromo e com a reiki, né? Com a Uhum. terapia reiki. Ela visa. A gente tem um entendimento de que o gato, o animal, né?
seja um animal humano ou animal não humano, ele possui outros corpos também, tá? Então a gente tem defeitos que se manifestam no corpo físico, já que a gente possui um corpo físico, mas há outra série de corpos, que são os São nossos campos. 7. Exatamente. Que Tô são ligada. ligadíssima. E que se desmembra também em vários Uhum. processos, se desmembra em vários detalhes, em várias nuances, quando a gente vai estudar isso com mais profundidade. Mas basicamente a gente entende que o felino, o animal não humano, ele possui esse campo bioenergético, ele possui esse campo vital, ele possui essa estrutura energética vibracional, como a gente comenta, né? Vibracional, energética, e que ela também adoece. Uhum. E aí ela precisa ser tratada. E o tratamento, como a gente vai tratar algo que não é físico, que não é palpável, né? Os métodos que a gente tem hoje, a gente não consegue, de certa forma, conseguir medir aquilo, mensurar esses aspectos. Então, são aspectos muito mais sutis. Uhum. E a gente usa meios sutis, igualmente sutis, para tratar, para equilibrar, para harmonizar, né? Esse desequilíbrio, tá? Essa disfunção. E aí, a cristaloterapia, e por isso que eu abarquei também a cromo, reiki, e uma série, assim, infinita, porque hoje a gente tem cada vez mais um número muito grande de terapias, né, de Uhum. nomes diferentes, de formas diferentes, de práticas diferentes para a gente tratar o indivíduo de forma energética. Ela visa reestruturar o paciente em relação àquilo. Então, tá faltando algum tipo de energia, tem alguma energia que está demais, ou tem algum tipo de vibração, de frequência que está desequilibrada, a gente vai identificar aquilo, literalmente diagnosticar aquilo, que aí parte de um processo muito intuitivo, né? E tratar aquilo. Uhum. Então, os cristais, as pedras, as gemas, os metais, tudo que há no mundo, As na luzes. natureza, tudo, exatamente. Eles possuem uma vibração, eles possuem energia, eles têm essa capacidade. Seja para fazer algo bom, né, saudável, como também para, de alguma certa forma, também desequilibrar, né? Uhum. Então, a cristaloterapia, ela entende que todas as pedras, todos os cristais, eles vão ter algum tipo de frequência específica. Um cristal vai ser muito bom para tratar um paciente irritado, por exemplo, para um paciente que tem um processo de muito medo, um gato muito medroso. Já tem cristais que eles vibram numa frequência mais ígnea, por exemplo, né? Mais uma energia mais de fogo, mais ativa. Então, vai ser um cristal que vai ser muito bom para um gatinho que está muito parado ou que ele precisa de mais energia, literalmente, um gatinho que precisa metabolizar algumas questões, por exemplo. E cada pedra, cada gema, ela vai ter essa capacidade. Uhum. Daí o cristaloterapeuta, ele tem a função de entender todo esse universo, que é um universo muito rico, muito amplo, bem profundo mesmo, assim, infinito, porque aí se a gente parar pra pensar o número de cristais e pedras que existem nesse mundo, né? Número de cores que tem De também, né? cores, exatamente, que também a gente associa essas cores com Uhum. a natureza também, o tipo de minério, né? Quais são os microelementos que está presente naquele cristal também conta, bem como da onde ele veio, bem como da programação que ele recebe, o preparo que ele recebe, porque, por exemplo, na cristaloterapia a gente entende que os cristais, eles são organismos vivos, então eles têm uma consciência também, a lei Uhum. divina, né? Espiritual. E essa consciência divina e espiritual ela pode ser acessada por uma série de formas, que é o que a gente chama normalmente, que é mais conhecido como programação do cristal, né? A gente programa aquele cristal para ele fazer alguma coisa, fazer alguma função, agir de alguma maneira e passa a usá-lo de diversas formas, seja colocando no ambiente, encostando no gatinho, fazendo um elixir, como a gente fala, né? Ou uma água de cristais, um elixir de cristais, onde a gente deixa o cristal irradiando na água do gato, por exemplo, né? Ou em receitas, por exemplo, em medicamentos, na verdade, né? A gente põe aquele cristal para irradiar naquele medicamento específico. As formas são, assim, muito, muito amplas, são bem infinitas e vai muito também da criatividade do terapeuta para fazer esse uso. Uhum. E aí a gente tem esse papel de entender, identificar esse cristal, identificar o problema que tem no paciente, né, através de uma boa anamnese, de uma boa conversa com o tutor, também avaliando o felino como um todo, e quais são os melhores cristais, quais são as melhores cores, com quanto tempo, com qual protocolo que eu vou utilizar, como que eu consigo unir isso, porque o legal da terapia integrativa também, porque ela não repele, né, tipo, a gente une os tipos de práticas. Então, uma prática unida com a outra acaba Uhum. fortalecendo o efeito que a gente espera. Então, essa seria a minha próxima pergunta, né? Uhum. Essas terapias podem ser usadas em conjunto? Não só pode, como devem ser Devem usada. Exatamente. Então, hoje em dia é muito difícil. Assim, é uhum. muito difícil a gente encontrar algum terapeuta, Usar uma uma sozinha. só. Seja que trabalhe com um animal humano, seja que trabalhe com um animal não humano. Uhum. É muito difícil. Hoje em dia a gente acaba associando uma série delas, né? Pra ter uma resposta mais efetiva, mais rápida também, Uhum. mais visível. E hoje a gente está estudando muito essa parte realmente aí dos campos energéticos, né? Uhum.
Toda doença está ligada a uma Tá. falha de algum campo Isso. energético. Porque se a gente for pegar nesse aspecto mesmo, a gente entrando no aspecto bioenergético, no aspecto da terapia energética, o que é dito, isso em várias filosofias, né? Em várias escolas de mistério, em vários tipos de estudos, de várias linhas diferentes, é que tudo acontece lá. Então, até chegar no físico, começou lá. Seja no nosso campo mental, no nosso corpo mental, como a gente conhece, né? Corpo mental superior, inferior, seja no corpo emocional, seja num aspecto espiritual, tudo vem de lá. Primeiro começa no energético, é como se ele fosse a doença, para poder chegar até no corpo físico, ela passa por camadas. E essas camadas são os nossos corpos sutis e é o nosso campo áurico, né? Que é o que é tratado quando a gente está falando de uma terapia energética vibracional. Não que também não existam aspectos físicos químicos, né? Então tem cristais que têm aspectos físicos químicos que vão auxiliar no físico também já, mas que também já vai agir em conjunto no aspecto vibracional energético, né? Espiritual. Então esse é o entendimento. Quando a gente começa a tratar, quando a gente começa a mergulhar nesse universo, nesse mundo, a gente entende dessa forma. Que até chegar no físico, alguma coisa anterior já chegou. Já chegou, já Exatamente. aconteceu. Isso. Então, assim como a gente tem o ser humano ali, por exemplo, pode guardar muita mágoa, muito rancor, tipo, engolir o bom e velho sapo, como diz a história, né? E esse fato de engolir o sapo, por exemplo, pode manifestar alguma doença no nosso físico. Então, se eu tenho um processo onde eu engulo muita coisa que eu deveria estar falando ou colocando pra fora, em algum momento isso vai se acumular no meu campo energético. E isso vai se manifestar como alguma doença. Seja uma constante faringite, laringite, uma dor de garganta, né? Um processo onde eu vou ficar extremamente rouco, não vou Ei, ter eu tava voz. sem voz sábado Então, passado. exatamente. Eu Então, engoli muito sapo, foi? será? Isso pode acontecer. E aí, a partir do momento que a gente vai identificando esses pontos com os gatos, por mais que os gatos não estejam lá falando, a gente acha que não vai estar falando, né? Mas eles recebem muita coisa, né? Exatamente. E somatiza muito isso. Que aí, pegando mais um aspecto, quando a gente vai estudar o gato de uma visão espiritual energética, a gente entende que todos os animais, na realidade, são extremamente sensíveis. Eles possuem uma sensibilidade maior do que nós normalmente, né? Principalmente o gato, né? O gato, ele se muito destaca mais em tudo. sensível. Em várias, como eu falei que tinha várias filosofias, várias culturas, em todas as culturas que a gente imaginar, o gato sempre tá ali presente. Quando vai falar de alguma coisa energética, mágica, espiritual, o gato sempre é A o figura do bambambam, é o gato primeiro. sempre tá ali. E o Exatamente. gato preto, né? Exatamente. Porque também tem esse caso, por exemplo, né? Que a pelagem do gato, assim como no aspecto fisiológico, a gente sabe que a genética do gato conta muito com a questão do pelame, né? Sim. A cor do pelame pode demonstrar algumas doenças que aquele gato vai ter. Até o sexo vai mostrar a pelagem, né? Da mesma forma, o tipo de energia, digamos assim, que ele vai absorver mais, ou que ele vai lidar mais, ou que ele vai ter mais dificuldade em relação a esse aspecto. Mas o gato, ele é um animal extremamente sensível, realmente, bem sensível. Eu tenho uma gata tricolor. Uhum. O que mais pode acometer ela? Olha, gatos tricolores é dito que são gatos que eles normalmente são gatos muito cheios de si. Então, são gatos que normalmente gostam de dominar, são gatos que não gostam muito de ter o seu espaço tomado, né? O seu... Ela toda. Pois é. Normalmente é assim. É logicamente que Ai, não que é uma legal. regra, Sim, sim. né? Tem alguns gatinhos que saem da curva porque também Aham. vai entrar outros fatores aí nesse meio, Com né? Como certeza. que ele foi criado, como que ele foi cuidado, qual que é toda a linhagem dele. Mas no geral isso costuma funcionar muito, bate muito. Ah, que legal. Olha aí, tutores. Vamos prestar atenção na cor dos nossos gatinhos. Pois é. Vamos estudar e ver o que eles podem estar trazendo de energia ou Eles podem repassar também alguma coisa pra Também, gente? também. No geral, o que é dito, assim, os saberes que a gente possui em relação a isso é que eles têm mais um aspecto de filtro mesmo. É dito que, na verdade, os animais domésticos, eles têm possuem eu falo que são almas evoluídas, né? Aham. Assim. Então, eles têm um amor muito grande. Então, acaba mais que eles absorvem aquilo e recebem aquilo do que tô com energia ruim aqui dentro de mim, vou passar pro meu dono pra que ele se vire agora, Aham. né? Não, eles não eu normalmente é o contrário. Não, eu não quis falar do ruim, eu quis falar do Do bom. bom, Tipo sim. Não, assim, claro, eu com chego certeza. em casa, pego a gata, ela ronrona. Isso. Aí Aquilo, ele vai estar já aquilo filtrando ela aquela tá energia. puxando o Isso. que tá pesado em mim pra Exatamente. E ela. transmutando aquilo, né? Aham, Requalificando, digamos assim, essa energia, porque já é uma capacidade natural dela. aham. Como tem pessoas, seres humanos também que têm essa capacidade. Sim. São os famosos epatas, os sensitivos, né? Uhum. Ah, que legal. Adorei. É, sim,
assim como eu estava falando no episódio anterior, com a aromaterapia, com a doutora Beth, a gente tem que ter o cuidado de consultar um profissional que entenda, Claro, com né? E certeza. que passe as coisas corretas. Não é chegar na livraria, ter a pedrinha lá verde, não sei do que, e querer fazer alguma coisa Exatamente. sem muito sentido, né? Exatamente. Tem que ter um Então, conhecimento, uma base, né? Uma segurança, um aham, conhecimento mais ali estável. isso. E uma prática também. Aí quando a gente junta o saber médico veterinário, né? Uhum, A parte científica mesmo da coisa, é, com esse saber mais integrativo, acaba que a gente ajuda muito. uhum, Então é importante ter essas nuances. sim. Entende? É importante Uhum, saber de um profissional. Na época que eu comecei a estudar Reiki, por exemplo, a gente quando faz um curso de Reiki, de Theta Healing, uma série de terapias, a gente tem algumas, como que eu vou te dizer, algumas matérias, algumas disciplinas que falam do aspecto do animal, de uhum, como tratar o animal, né? Tanto doméstico quanto animal silvestre e selvagem. Mas hoje em dia, vulgo alguns anos atrás, já se está muito presente, por exemplo, Reiki para animais, Reiki veterinário. Então, terapias desse tipo, né, nessa linha de pensamento, que são específicas para profissional veterinário, uhum. para que a gente consiga realmente trabalhar já dentro da técnica também veterinária. Da medicina veterinária, né? Exatamente. Uhum. É, também comentei, e esse vai ser meu lema a partir de agora, né? A medicina veterinária é preventiva. Não Perfeito. quero mais tratar gato doente. Essas terapias podem prevenir alguma coisa, ajudar em alguma Sim, área de prevenção? sim, sempre. Entra dentro do aspecto do que a gente tinha comentado já antes da medicina do coletivo, né, da medicina única, né, de uma medicina única. Uhum, Então ele também entra nesse aspecto. Ele pode, sim, a gente pode entrar e deve, na verdade, usar as terapias complementares, integrativas, energéticas, também como uma forma de prevenção. uhum, Então, a gente pode fazer reiki não só porque a pessoa está doente, porque o animalzinho está doente, ou porque ele está passando mal, ou porque ele está passando por algum processo patológico. A gente pode usar o reiki como forma de evitar isso, de uhum, fortalecer o campo bioenergético dele, de limpar o que tiver que ser limpo, de harmonizar o que tiver que ser harmonizado, porque uma vez que a gente consegue a gente chega nesse ponto onde o animalzinho ele já está harmônico, ele já está com tudo ali em dia, digamos assim, com tudo em perfeito estado, a gente sabe que essa energia ela vai se fortalecer e, por consequência, o imunológico vai se fortalecer, e aí vai ter uma série de doenças que não vão nem chegar perto desse gatinho, né? uhum. E naqueles casos, por exemplo, vamos citar aí uma cistite, que é comum em gato, né? Uhum. A gente vai lá, faz o tratamento normal, mas a gente sabe que aquele gato vai ter uma tendência a ter sempre aquela doença. Sim, A gente pode entrar com alguma dessas terapias para tentar evitar esses pode. episódios? Pode sim. Pode. Pode, a gente pode Uhum. entrar com. A gente sabe, por exemplo, falando do cistite, a gente sabe que normalmente no gato é por estresse, né? Cistite Isso. idiopática. Uhum. Então, normalmente é por estresse. Então, a gente pode utilizar dessas terapias como forma de acalmá-lo, de Uhum. equilibrá-lo, e aí dessa forma a gente vai estar evitando também que ele manifeste mais doença, né? Que tenha uma recidiva do quadro. E sem contar também que a gente sabe que todas essas terapias, né? Todos esses elementos, com cristais, com fitoenergética, com cor, com reiki, eles são capazes de. Também tem uma ação anti-inflamatória, analgésica, bactericida e tudo que a gente também vê dentro da alopatia, né? Da Uhum. medicina comum tradicional. Podem ser usados como no lugar da alopatia Exatamente. Ou também. como um complemento, né? Uhum. Legal. O que mais aqui? É, sim, pode tratar qualquer doença. Sim, Qualquer qualquer doença doença. física, mental, Exatamente. comportamental, espiritual. Qualquer uma delas. Uhum. Qual você mais gosta? Olha, é difícil. Eu gosto muito de cada um. Na verdade, cada um teve uma experiência muito legal, né? Porque quando a gente vai aprendendo essas terapias, a gente vai se tratando também. A gente Uhum. precisa se tratar, na Sim, realidade. sim. Pra que a gente consiga ser um canal A gente não legal. pode curar se não estiver curado, né? Exatamente, é. Isso aí é um princípio básico, tem que ser dessa forma. Então, para cada um desses, ainda hoje na realidade, porque eu também me trato com essas terapias, acaba sendo especial. Então, assim, é meio difícil falar do que qual que eu mais gosto, assim. Goste de É, tudo. eu gosto de todos, cada um tem um apreço ali, cada um tem uma especialidade, digamos Uhum, assim, uhum. que eu gosto assim, mas amo todos eles. Todos Hum, são especiais. que legal. Então, tutores, querendo conhecer essas terapias mais de perto, é só marcar uma consulta lá na Toca dos Gatos com o nosso consultor de terapia, o nosso doutor Aleph aqui, que ele vai estar lá à disposição para explicar e tratar tudo que for necessário
com essas terapias aqui complementares. Conte, assim, o caso mais legal, assim, que você tratou com alguma dessas terapias. Perfeito. Eu já utilizei muito o Reiki e esse conjunto, né, de cristaloterapia, de cromoterapia, em pacientes, por exemplo, com doença crônica, Uhum, pacientes com artrose, pacientes com nefropatia, pacientes com dores assim constantes, inclusive pacientes oncológicos, né? uhum. Então, eu estou muito próximo de uma veterinária também que trabalha no aspecto de oncologia. Então, nesse aspecto de controle de dor, eu já tive, assim, respostas incríveis. De paciente usar doses cavalares de analgésico Analgésico e e não continuar responder. exatamente. E aí, com um simples respirar fundo, a posição de mãos, a transmissão do reiki, Uhum. cristais, um som ambiente, cores corretas, com uma, duas sessões, a gente já viu uma melhora, assim, extremamente significativa. Você precisa aumentar mais dose, na verdade, já diminuir doses de analgésicos, né? Só com a Aham. terapia de reiki, cristaloterapia, cromoterapia em conjunto. Ah, que legal. Então, principalmente no aspecto de dor, que é algo muito mais palpável, né? A gente já vê Sim. bem visível Uhum. ali naquele momento. O relaxamento do paciente, inclusive o relaxamento do tutor também, né? Porque normalmente quando a gente usa essas terapias, acaba que a gente trata também o cliente, né? O tutor O humano que tá tutor. ali por trás daquilo. É, vão até pensar que a gente está repetindo o episódio, né? Aham, Porque gravamos um com a doutora Beth, também falando da aromaterapia, e a gente acaba tratando a família toda, porque hoje exatamente. não é só um do ambiente da casa que fica doente, né? É a família toda. E depois dessa pandemia, a gente tá vendo aí muita gente doente Uhum. do psicológico mesmo, do comportamental, do espiritual. E acaba afetando os gatos, né? Como você falou, que Perfeitamente. recebem todas essas Isso. energias. Esse era o ponto que eu ia comentar, porque normalmente é assim que Então, funciona. Aí, normalmente quando a gente faz, quem é tem que ver. terapeuta integrativo sabe disso, quando vai e trabalha Uhum, com animais, né? sim. A gente vai tratar animais, a gente sempre sabe que tem alguma coisa tem na Uma família. coisa tem Com o doutor. Isso. né? O início, alguém iniciou Uhum. lá e passou pro gato. Uhum. Exatamente. Já Exatamente. cansei de atender dentro dessa área e exatamente o mesmo problema que o gato tem, o tutor já tinha antes. Assim, é algo bem impressionante. É muito interessante isso. É coisas para a gente aprofundar bem mais ainda, Uhum. né? Os estudos, porque tudo tem lá um porquê Aham. e a gente tem que saber entender também, né? O porquê da pessoa estar passando aquilo ali. Às vezes é uma coisa simples, às vezes é uma coisa um pouco mais Uhum. complicada, né? Então a gente tem que tá ligado no conjunto todo, né? Da Isso. família toda e não focar só no gato, no caso. Isso. Então é bem comum eu atender o gatinho e eu pedir pro tutor também fazer a terapia junto. Uhum, Assim, uhum. acho que 90% dos casos. E todos aceitam ou tem A maior aquele parte mais, sim. eu não tô doente, é Não, só o não. gato que não presta? Não, a maior parte aceita, tem muitos que se emocionam também, que Uhum, sente. Tem, porque normalmente tem quem chega a buscar esse tipo de terapia, já acredita naquilo, né? Já tem uma uhum, confiança naquilo de certa forma. aham, Mas acontece também, já aconteceu de eu atender, por exemplo, casais e um dos parceiros não acreditarem muito, não levar muito a sério. aham, E a pessoa chegar a se emocionar, por exemplo. Porque sentiu alguma coisa diferente no ar, digamos assim, né? uhum. Mesmo não acreditando em nada, né? Absolutamente nada. Ah, isso é muito legal. Uhum. É, então, acho que era isso, né? Eu acho que Ótimo. deu para a gente abordar um pouquinho aí, a pessoa conhecer e deixar com a pulga atrás da orelha, né? A curiosidade, qualquer coisa, chegar, ligar lá na clínica, a doutora Aleph atende lá também, qualquer dúvida e querendo marcar uma consulta, né, Vai ser doutor? um prazer, Vai ser um prazer com certeza. recebê-los lá na Toca dos Gatos. Alguma consideração final? Algum recado? Algum poema? Olha, a consideração final seria de a gente, como a gente tá falando de gato, né? De que eu também sou veterinário, trabalho com a especialidade de medicina felina também, mas também sou dono de gato, né? Também sou tutor, também sou pai de gato. Então, seria interessante, assim, seria bem legal para os tutores de gatos, que já é um perfil de tutor que tende a ser mais preocupado, né? Uhum, Mais informado, que mantivesse isso, ou então que realmente cuidasse mais desse ponto, tivesse mais uma atenção em relação ao comportamento do gato, não se questionasse, porque esse é o nosso papel, né? A gente tá aqui uhum, para isso. Da melhor forma que a gente. Os melhores caminhos, assim, os melhores meios que a gente tem para fornecer pro gatinho, para ele ter uma vida bem legal e a gente evitar, né? Muita uhum. coisa por aí, porque muita coisa
começa de algo muito básico, como um manejo, por exemplo, em casa. Então são fatores assim muito básicos, muito, muito simples, que É, ajudaria muito, né? é aquela coisa, né? A vida do tutor hoje é muito corrida, Uhum. né? E o gato é aquela espécie que também não demonstra que está doente. Então, às vezes, quando o tutor vai perceber alguma coisa, algumas vezes, para não dizer a maioria das vezes, já está tarde demais, né? É fato. Então, eu acho que pelo menos uns 2 minutinhos por dia é o Aham. suficiente para dar uma olhada ali, uma Dá uma patadinha de atenção, mão, carinho, fazer uma exatamente. brincadeira, né? Fazer uma interação, Isso, né? Porque não é para simplesmente ter o gato ali para estar dormindo em cima do sofá, exatamente. né? Então esse pouquinho de tempo já ajuda muita coisa, já Tem que transforma muita coisa. ter 2 minutos, não, né? Um pouquinho Um mais, pouco mais, por favor. uns 15. Por favor. Então, tutores, vamos interagir mais com os nossos gatinhos, vamos prestar mais atenção, qualquer detalhe, qualquer coisa diferente, procura a gente lá na Toca dos Gatos. Muito Mais perfeito. alguma coisa, doutor? Só isso mesmo. Muito obrigado. Foi um prazer. Então, eu que agradeço, muito obrigada, e podemos marcar mais um episódio aí para a gente gravar e falar mais um Com pouquinho, certeza. tá bom? Sobretudo tudo que for de gato eu quero. Apaixonados por gatos. Oh, meu Deus! Então é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. Beijo. Beijo.